Olá, pessoal. Aqui é o professor André Onu, da Universidade de Brasília, do Departamento de História. Vocês acabaram de escutar, pela minha flauta, não tão bem afinada, faz anos que eu não toco, a música Bella Ciao. A música Bella Ciao, ela é uma música italiana, é uma música popular italiana, o qual foi utilizada pelo movimento partisano, que foi um movimento de resistência ao nazismo e ao fascismo na Itália. E os combatentes, eles escutavam essa música e tocavam essa música para entrar em combate. Ela também foi utilizada nas movimentações estudantis de 68. Ela terminou se transformando numa música que é símbolo de resistência. Então, há um regime autoritário, é um regime fascista. Eu acho esse exemplo maravilhoso para vocês perceberem como a música, ou como qualquer outra expressão de arte, ela, ao mesmo tempo, ela é um construto social e ela constrói uma realidade. Ou seja, ao mesmo tempo, ela é fruto de uma sociedade e, ao mesmo tempo, ela modifica essa sociedade. Então, se a sociedade impôs ela trouxe essa significação de resistência a essa música, hoje em dia, ela transforma, ela traz uma determinada esperança para as pessoas quando estão em momentos de ataques neofascistas em qualquer parte do mundo. Quem diria que a música da Casa de Papel, que não é a música da Casa de Papel, por favor, ela é uma música tradicional italiana, teria tantos significados. E por que eu trouxe essa música? Eu trouxe essa música para apresentar para vocês o nosso minicurso, que se chama Os Sons da América Portuguesa, historiando a música colonial. Apesar de não ser uma música colonial, mas como eu falei, é uma percepção muito clara de como a música e como a arte em si, ela é fundamental e ela constrói e ela é fruto de uma sociedade. Bom, esse minicurso especificamente, ele é fruto da nossa oficina permanente de paleografia da Universidade de Brasília, do Departamento de História, o qual eu sou coordenador. Paleografia, em poucas palavras, é o estudo da escrita antiga. O que a oficina faz? Ela lida com massas documentais manuscritas e também algumas impressas para transcrever essas massas, já que há determinada dificuldade. A letra manuscrita, o português arcaico, as abreviaturas. Bom, não vou entrar em detalhes porque isso provavelmente vocês verão mais à frente. Então, a ideia foi trazer a linguagem musical, onde é que a linguagem musical aparece, ou a música, ou os sons aparecem nessa documentação escrita, já que a gente tem a ideia do som e da música como algo muito etéreo, e ela aparece nessa documentação. Foi pensando nisso que também criamos um projeto das licenciaturas em ação, aplicado nos 7 anos no 7º ano do ensino fundamental, que busca trazer um pouco de paleografia, mostrando como se faz o fazer histórico para os alunos do fundamental, recuperando um pouco da ideia da música. Então, aí você tem uma intersecção entre duas disciplinas dentro do ensino fundamental. E aí, nós também resolvemos fazer isso, um pequeno minicurso de 3 horas para a Semana Universitária 2021. Esse minicurso está estruturado da seguinte forma. Primeiro, vocês terão o maravilhoso Alexandre, que vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de paleografia, o que é paleografia, e falar um pouquinho de paleografia para vocês, fazer alguma espécie de mostrar o que é a paleografia. Depois vocês vão vir com a maravilhosa, magnífica Júlia, que é musicista. A gente tem muito orgulho de tê-la na oficina. Que vai falar um pouco sobre a própria música na América Portuguesa, né? E depois, não menos importante, a nossa queridíssima Isabel, que vai falar sobre o papel das mulheres dentro da música no período colonial. Ao final, vocês terão que fazer uma pequena transcrição de um documento, o qual vai ser disponibilizado, para que vocês possam ter o certificado do curso, desse mini curso para a Semana Universitária. Confesso que estamos todos muito animados com esse minicurso, esperando que vocês tenham horas prazerosas. É uma felicidade estar aqui. E caso vocês se interessem mais sobre paleografia, inclusive em outras temáticas, a oficina de permanente paleografia, ela busca ser um projeto permanente e em que você tem um fluxo contínuo de alunos. A gente tem um processo de entrada, mas aí outras histórias. Mas se você tiver um interesse,
se comunica com a gente ou pelo Instagram da Oficina de Paleografia, da UNB, ou então me manda um e-mail, cabral.historia@gmail.com. Tá certo, gente? Queria agradecer imensamente por vocês terem se inscrito no minicurso e por estarem participando deles. É com muita alegria e com muito carinho que a gente montou isso para vocês, tá bom? Eu deixo um grande beijo de luz para vocês, do coração, no coração de cada um de vocês, e espero que vocês tenham uma boa experiência aqui, que eu sei que vocês vão ter com esses nossos queridos discentes do Departamento de História. Outro beijo de luz e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, você que está nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente neste projeto, nessa semana universitária, em que iremos apresentar os sons da América Portuguesa, historiando a música no nosso Brasil colonial, no nosso período colonial e suas diversas conjunturas sociais, políticas e econômicas. Vamos destrinchar essa história conosco. Muito bem, agora irei fazer uma breve introdução do nosso projeto e também paleográfica. Aqueles que quiserem saber um pouco mais profundamente sobre a história da paleografia ipsis literis e suas marcas textuais, por gentileza, acesse na descrição abaixo, que nós iremos deixar o link aqui, o nosso outro evento também ofertado pela Oficina Permanente de Paleografia da UNB, Animais e Plantas na América Portuguesa, e também o da semana passada, da semana universitária passada, que nós fizemos um especialmente sobre a história paleográfica, juntamente à prática documental. Neste encontro, nós iremos abordar tanto as potencialidades da paleografia, iremos superficialmente adentrar em sua catalogação e conceituação, quanto os principais desafios dessa técnica, tão útil e necessária para a investigação dos acervos históricos, mas também, às vezes, tão difícil de se manusear. Venham conosco. A Oficina Permanente de Paleografia, UNB, surgiu de uma iniciativa do professor coordenador geral, André Honor, e dos seus membros discentes. Essa fotinha aqui já merece ser alongada, nós temos 2 novos membros, a Isabela, o Arthur e a Juliane, e o Isaac, eu, Fernando, Isabel, Marina, Lúcio, Bruno, Júlia, Ellen e o Lucas. Este projeto atual foi, sim, derivado da Oficina Permanente de Paleografia, mas ele tem um edital próprio, que é o edital da Coordenação de Integração das Licenciaturas, feito coadunamente com um decanato de graduação. Nós estamos na 2ª edição do nosso projeto de Sons na América Portuguesa, e o primeiro também foi ofertado uma escola. Sempre estamos atuando com a Secretaria de Educação. E aqui nós temos ao lado a imagem de uma amostra de um produto do nosso evento passado, e o deste irá ofertar ainda mais resultados. Sons na América Portuguesa, musicalizando a paleografia. Adentremos então ao projeto Sons na América Portuguesa, musicalizando a paleografia. Esse projeto tem como objetivo estabelecer uma perspectiva integrada sobre a América Portuguesa. É muito interessante a perspectiva integrada para uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar neste novo ensino médio, em que está se postulando ainda mais a edificação de projetos integradores entre as diversas disciplinas. Por meio da leitura e análise de documentações primárias, as práticas musicais e seus agentes, na Escola CF1 de Planaltina DF, amparada pelos conteúdos e habilidades propostos na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, em consonância ao novo ensino médio. O projeto se desenvolve a partir de metodologias ativas que colocam o estudante como protagonista na construção do conhecimento e o professor como mediador. Tendo em mente a crise sanitária que estamos passando, optamos por pensar em um ensino híbrido, uma metodologia que seja acessível aos estudantes, fazendo uso de plataformas online de acesso possível por dispositivos móveis e computadores.
Por que esse projeto foi implementado e como ele justifica-se? Bem, ele trata de temas interdisciplinares, através de metodologias ativas, como postulado anteriormente, que abranjam os problemas educacionais e amparem o multiculturalismo presente no meio comunitário, expressamente indicado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A Quen, eu vejo esse projeto como essencial em uma região historicamente composta por uma miríade, um panteão de homens oficiais e discursos naturalizados como o Distrito Federal. Esse projeto vem, assim, a apresentar possibilidades de pertencimento e significação histórica, apresentando os diversos agentes, as diversas narrativas e as diversas trajetórias, tanto sociais quanto históricas, que os agentes que compuseram essa região e também essa América portuguesa tiveram como importância, mas que não foram levados aos livros didáticos. Compete-nos aqui, como Tânia Fontinelli prefigura, não só buscar os silenciamentos nos discursos oficiais, mas pesquisar o porquê deles estarem silenciados, porque essas vozes femininas, essas vozes pretas, essas vozes musicais estavam sendo silenciadas, e o que eu posso fazer para alterar esse escopo, esse desenho, esse esboço? Fomentado pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal, em consonância ao novo ensino médio. Logo, a nossa proposta de ensino interdisciplinar da história, música e paleografia atende a esses pressupostos. Almeja-se, assim, promover um conhecimento emancipador, e por sua natureza transgressor, uma educação que, ao mesmo tempo que encare a realidade, transgrida, como prefigura Bell Hooks. Assim justifica-se o nosso projeto. E o que eu preciso para paleografar? Preciso de um lápis, uma caneta, muita atenção e um bom olho? Eu sou míope e eu me considero um bom paleógrafo. Aquém dessas ferramentas essenciais, já como dizia o Frei Guilherme de Baskerville em Humberto Eco, O Nome da Rosa, eu necessito também saber transpor os caracteres do documento original aos mais atuais e também identificar as abreviações usadas no texto do registro. Confesso a vocês que algumas abreviações até hoje, já temos quase 2 anos de projeto, 1 ano e pouquinho, eu fico em dúvida, mas o olho vai sendo treinado e a experiência paleográfica, o exercício constante de fontes, análises e atividades que vai nos adentrando cada vez mais nesse estudo. Esse estudo que é conceituado como técnica, por ora também conceituado como ciência, como arte ou como teoria. Iremos ver mais à frente. Além dessas duas habilidades mais importantes, o paleógrafo, a paleógrafa, deve ser capaz de interpretar os sinais de pontuação usados, separar ou unir palavras, ler e transcrever números, identificar transgressões no texto original e distinguir os diferentes períodos de registro de uma produção. Aqui eu coloco um adendo muitíssimo importante. As transgressões no texto original muitas vezes são feitas por agentes biológicos, mas às vezes por agentes antropocêntricos. Os próprios homens que rasuram, que escrevem por cima, são agentes que latecem, homens e mulheres, agentes que latecem a sua perspectiva, a sua visão naquele manuscrito. E isso, a partir das décadas, acaba se incorporando ao documento, acaba fazendo parte de seu corpo e deve ser levado em conta a paleografia. E, finalmente, obter através do documento e de seus espaços de ausência, principalmente nos seus espaços de ausências, compreender o significado do texto, a intencionalidade do autor, o porquê aquele documento está presente e por que ele veio a sobreviver dentre tantos que não foram. E como eu consigo compreender o vivido inalcançável de Ginsburg através de metodologias e técnicas que eu emprego a esse documento? Somente a paleográfica? Não, há outras que eu irei apresentar a seguir. Diplomática, papirologia, a microhistória, mas emos de cada passo em passo.
A paleografia é o estudo das escritas antigas. Franklin Leal coloca como uma técnica, uma extensão da diplomática. Anna Beringer irá situá-la como uma ciência. O que é a paleografia? Paleo, antigo, grafia escrita, grafia antiga. É arte na prática, ciência na teoria. E estuda as escritas antigas, seus desenvolvimentos, suas escolas caligráficas e os tipos de suportes materiais, criando possibilidades de leitura de documentos. Outras ciências também se coadunam à paleografia nas escritas antigas. A epigrafia, que analisa mármores, pedras, a numinástica, moedas e medalhas, a sigilografia, selos em geral, a papirologia, papiros, codicologia, códices, que são manuscritos reunidos em uma realidade única, em forma de livro, e a diplomática. Compete aqui colocar que a paleografia e a diplomática nasceram como ciências irmãs. Se você quiser aprofundar-se nessa temática, recomendo o vídeo aqui abaixo da nossa outra edição, na mesma semana universitária, que eu abordo. Elas surgiram nos mosteiros beneditinos franceses como ciências irmãs e distinguiram-se nas cátedras universitárias do período moderno. A diplomática irá abordar documentos eclesiásticos e estatais, diplomas e também irá tratar da validação externa dos documentos, da sua análise processual. Onde eu encontro esses documentos? Onde eu encontro esses acervos documentais? Muita teoria, eu quero a prática, eu quero os arquivos, eu também estou com uma saudade danada dos arquivos. No Brasil, nós tivemos um projeto ímpar, um divisor de água para as ciências humanas, sociais e da informação, o projeto Resgate, que foi promovido na década passada, quando ainda tínhamos um Ministério da Cultura, para que pesquisadores fossem não só a Portugal, mas a todos os países que tiveram uma ligação umbilical com o nosso, para reunir, catalogar documentos que trataram das províncias, das nossas capitanias. Esse projeto foi feito dentro da Biblioteca Nacional e foram confeccionados diversos CDs, uma coleção enorme de CDs. Hoje em dia já está reunido digitalmente e há fácil acesso, é só digitar Projeto Resgate Biblioteca Nacional. Além dos arquivos históricos estaduais, regionais dispostos no projeto Resgate, nós temos, claro, a coleção de arquivos físicos que cada centro de memória abarca em seu estado, em seu município. Também temos nas ordens terceiras, acervos particulares, museus e outras diversas fontes documentais. Também aqui coloco que as ordens terceiras são o alvo do nosso projeto. A Ordem Terceira Carmelita do Recife, propriamente. Nós iremos analisar, paleografar, editorar e publicar seus manuais, suas publicações, suas regras. Em Portugal, nós temos o Arquivo Histórico Ultramarino, da Biblioteca Real de Lisboa, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que lá permanece, esperando-nos em um futuro pós-pandêmico, mosteiros, acervos particulares, conventos e outros. Primeiro desafio a um bom paleógrafo, uma excelente paleógrafa. Termos latinos poucos conhecidos. Nossa língua deriva do latim. Ao ler e transcrever registros portugueses antigos, além de decifrar as palavras dispostas, é necessário identificar os seus significados e contextos, para assim interpretar a intencionalidade do autor ao dispô-las naquele registro, ao dispô-las naquele período. A palavra amigo, nas canções trovadorescas, tinha um significado. Era um amor inatingível. Já hoje, a palavra amigo tem outro. A quem compete é isso? Aos linguistas históricos, mas um bom paleógrafo também sabe o significado, para ali compreender, analisar e ver a intencionalidade do autor ao dispor essa palavra lá. Por isso há também uma diferença essencial na transcrição dos paleógrafos dos linguistas históricos. Os paleógrafos
na maioria das vezes, competem à transcrição modernizada para o grande público, já os linguistas históricos optam por aquela diplomática, sempre ipsis literis. O corpo mantém originalmente da palavra, porque eles estudam a evolução e o desenvolvimento daquela. Para tanto, contamos com o Dicionário da Língua Portuguesa, composta pelo professor Rafael Blutot, pelo padre Blutot, acrescido por Antônio de Moraes Silva. E aqui nós temos alguns exemplos. Um auto de fé significava um processo público no qual aqueles acusados pela Inquisição foram sentenciados, banhos, uma publicação da intenção de casar-se, requerida de todos os casais, circa, um termo latino que significa aproximadamente, cofradia, geralmente uma miscelânea de registros de igreja, da Irmandade Religiosa Leiga, cristão novo, refere-se aos judeus que aceitaram ser batizados na religião católica, cúria, uma corte religiosa, desobriga, refere-se ao censo eclesiástico realizado com o propósito de desobrigar os membros da paróquia da obrigação da confissão. Era dever de todo católico confessar-se a partir dos sacramentos ao menos uma vez ao ano, e mantém-se, atualmente também é assim. Aqueles que faziam viagens, entradas, bandeirismos, descimentos ao serviço del rei e coadunamente ao serviço do Papa, era desobrigado de realizar a confissão e também outros sacramentos. Algumas ordens regulares também eram desobrigadas, não da confissão, né, mas de determinadas leituras sacramentais, como o livro de horas, também eram desobrigadas. Um exemplo? Jesuítas. Já os carmelitas não eram, porque os carmelitas eram uma ordem regular e os jesuítas secular. Ex licentia parochia, um termo latino que significa com licença do padre paroquial. Fogo, caso pertencente à casa, freguesia uma paróquia. Infati ecclesia, um termo latino que significa na face da igreja, na igreja. Marrano, uma gíria usada pejorativamente para designar judeus, muçulmanos também. Ut supra, termo latino que significa acima. Visitação, registro eclesiástico de visitas, e párvulo, criança. Variações na ortografia também são desafiadoras. Elas podem ser insignificantes até resultar em uma palavra quase indecifrável. Contar um caso a vocês. Persuadome. Havia essas 3 palavras escritas em um documento que eu estava analisando. Persuadome. Persuadome, joguei no Translator, por seu grupo, Persuadoma. Italiano, eu falei, gente, ele sabia escrever italiano. Quando eu submeti ao grupo, né, de paleografia, descobri que não era persuadome por seu grupo, e sim o verbo persuado-me. Tudo junto. Persuado-me, ele estava conjugando. Pois é, mudou totalmente o sentido da frase. Como a letra H, que era mais comumente utilizada no início de palavras, hoje você já não vê no início de palavras H, somente em algumas, uma. As letras I e J, que frequentemente eram utilizadas ambiguamente, resultado de sua origem latina, como em Jesus. Eu também destaco o Y e o I, que têm a mesma ocorrência, principalmente nomes próprios, Vieira, Sebastião. Em vez do I, eles colocam o Y. O U e V também são agentes da mesma ocorrência, como em Winho e Duas. E há constantemente a presença de 2 consoantes iguais, como em anos, nela e suplico. Na transcrição modernizada, nós já traduzimos para um português contemporâneo, só com P, só com L. Já na transcrição diplomática, permanece da mesma forma. Isso tudo irá infundir nas escolas caligráficas que veremos logo mais. Abreviaturas. Uma das tarefas mais difíceis no exercício paleográfico. Há algumas conhecidas atualmente, como PP, Papa e Annus Domini. No entanto, há outras absolutamente pessoas. Lista ou lista, licença, vila, Irmo, Jerônimo, XP, Cristo. Existem diversos modos em que as abreviaturas se dispõem, na supressão de letras, na utilização de um ponto em sinais gráficos, na sobreposição ou na adição de letras e números. Cá temos exemplos abaixo.
Obras basilares para nós adentrarmos mais nesse estudo: Dicionário da Língua Portuguesa, composto pelo padre Blutot e acrescido por Antônio Moraes Silva, abreviatura de manuscritos e documentos luso-brasileiros da professora Flexor, e eu não posso deixar de citar Noções de Paleografia Diplomática do professor Leal com a professora Ana Beranger. Tipos de caligrafia. A escrita nos documentos manuscritos é moldada por estilos e escolas caligráficas, assim permitindo estabelecer padrões para reconhecer semelhanças ao longo dos períodos históricos. Uma das funções do paleógrafo é, através da caligrafia, através da análise daquele registro, distinguir que período ele está situado. A escrita capital do latim caput, cabeça, é própria dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, sendo usada na parte superior dos textos, os títulos iniciais da frase. Suas letras tinham um tamanho idêntico e dividiam-se igualmente. Já o uncial, do latim ungular, unha, aparece no século 4 e 5 depois de Cristo, sendo utilizado em livros e documentos. Sua característica principal é o arredondamento e também a sua disposição circular, semelhante a uma unha, por isso que é ungular. Cá temos. A escrita carolíngia, ela empregou-se entre os séculos 9 e 12 e assinalou um ponto culminante, importantíssimo na história da escrita latina, por sua forma elegante, livresca e documental, possuindo como características a letra minúscula, arredondada e formas regulares, simples e claras. Já a gótica cortesã foi a usual do Império Lusitano e suas extensões. Predominante nos documentos do século XV e parte do XVI, tem como atributos o arredondamento e estreitamento de palavras, bem como sua adelgação e diminuição. Nós, da Oficina Permanente de Paleografia, geralmente nos deparamos com esse tipo de escrita também, gótica cortesã. Veremos mais à frente uma que, inspirada pela escrita carolíngia, fez uma afronta, fez um páreo à escrita gótica cortesã, que foi a humanística. E ela, sim, é predominante nos documentos, mas nós já nos deparamos com alguns desafios como esse. Enfim, Alexandre, qual é a caligrafia dos nossos acervos? Frequentemente, os documentos dispostos nos acervos brasileiros, então, acervos herdados do Império Lusitano, partiram da escrita gótica processual, a qual é usada em documentos judiciais e processos públicos. Apresentava um tamanho maior, com muitas enlaces e irregularidades na separação das palavras, traçada com rapidez e descuido com cuidado da letra. A importância dessa escrita era a rapidez, tinha que se elaborar cópias, solicitar requerimentos, não estava muito preocupada com a qualidade da letra e nem com o gestacionamento da informação. Estava, assim, com a frequência e a rapidez com que aquele direito, com aquela solicitação pudesse ser atendida ou solicitada. Por isso, era de baixa qualidade. Então, se fez presente a escrita humanística, uma reação dos intelectuais e artistas do humanismo à escrita gótica, caracterizada por letras minúsculas, sistematizadas, arredondadas e bem dispersas. Muito se achou que esse tipo de letra era uma reinvenção, era um despertar. Mas os linguistas históricos, os filologistas, depois de muito estudarem, viram que só foi um retorno à escrita carolíngia, uma contradição à escrita gótica. Nada se cria, tudo se copia, né? Já diziam, ou se transforma. E qual a importância do ensino de história por fontes documentais? A diversidade de fontes documentais foi fundamental para a pesquisa histórica. Vide Escola de Frankfurt, Escola dos Análises, também a microhistória, posto que ela se renovou e trouxe novas perspectivas do saber histórico no século XX, extrapolando as concepções tradicionais de história e de seus agentes também já precursados, seus agentes já fixos, panteão de homens e exércitos oficiais. Pela história antiga, medieval, moderna e contemporânea.
a história continental, a história das civilizações, a história e a pré-história, agrafamente. Com essas estratégias de fracionamentos temáticos que incluem sujeitos, coletivos e práticas não viabilizadas pelos livros didáticos, como os praticantes da música no nosso território, na nossa América Portuguesa, fomenta-se a participação crítica e o pluralismo de narrativas biográficas na composição escolar, ainda mais em um local como o Distrito Federal, que é ceivado de particularidades racionais. Esse projeto atua no sentido de demonstrar a pluralidade de fontes em uma região, para que assim construa um sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo de identificação enquanto agente social e construtor histórico. A bibliografia aqui está disposta, por favor, fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais, mandar um e-mail para a gente, palio.nb no Instagram. Agradeço muito a atenção de vocês, deixo vocês muito bem acompanhados agora com a Júlia e com a Isabel. E até a próxima. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei em que horário vocês estão escutando isso. Oi, eu sou a Júlia. E agora, então, depois que o Alexandre já introduziu belíssimamente sobre tanto a introdução do próprio projeto, né, como um pouco dessa introdução à paleografia, a gente decidiu trazer os temas que a gente trabalha no próprio projeto. Então, eu vou dar uma pequena introdução sobre música colonial e daqui a pouco a Isabel vai falar um pouco mais sobre as mulheres. No projeto, a gente traz essa interdisciplinariedade entre música e história e, claro, trazendo paleografia, até porque esse projeto surgiu da oficina permanente de paleografia, então nada mais justo que a paleografia está ali. Com isso, todo ano a gente, então, faz essa introdução, todo ano, ano passado e esse, né? A gente faz essa introdução sobre o que seria a música colonial e também a gente escolhe um tema para trabalhar mais, até porque o período colonial é um pouco grande, então não daria para a gente trabalhar toda a música com todas as suas características e pessoas e tudo mais. Então, ano passado a gente trabalhou música sacra e profana, e esse ano a gente decidiu focar nas mulheres e daqui a pouquinho a Isabel vai falar sobre. Mas então, o que é a música colonial, né? A música colonial, de acordo com Paulo Castanho, então seria toda essa música produzida no território entre 1500 e 1822, seja ela de origem indígena, africana ou europeia, ou seja, qualquer música que estiver sendo produzida no território nesse período. É um período muito grande, né? São pouco mais de 3 séculos, quase 4. E então é muito difícil você trabalhar tudo. Então, claro que a gente faz essas escolhas. Mas para começar, é importante sempre a gente ter em mente algumas coisas, né? Quando a gente fala de música colonial. A primeira delas é a dificuldade documental. Não é fácil de se achar partituras, documentações referentes à música desse período, né? Do período colonial, ainda mais quando você vai para os primeiros séculos, né? Então, no século XVI, século XVII, tem realmente uma escassez, e isso aconteceu por alguns fatores, né? Um deles sendo a falta de casas de impressão aqui, não poderia ter casa de impressão, então você não conseguia imprimir as coisas, tudo era manuscrito, tudo era feito à mão. Outra dificuldade documental também se dá pela cultura oral que se tinha aqui, a cultura oral prevalecia, a cultura escrita. Quem vai trazer essa cultura escrita, essa necessidade de registrar tudo escrita, de forma escrita, são os portugueses, né, são os europeus. Então, a cultura oral, ela não se fazia, ela não via necessidade de escrever as coisas, então muita coisa acaba se perdendo, acaba não chegando até hoje. E também uma outra dificuldade documental era o próprio clima. O que fosse escrito, né, os papéis que fossem escritos ainda tinham que lidar com o clima. Tem regiões que são muito úmidas, tem regiões que são muito secas, tem regiões que chove muito. Então não tinha esse cuidado todo de conservar todo o material. A gente não pensa em conservar da melhor maneira todos os papéis que a gente tem. Então naquela época a mesma coisa, assim. Nem todo papel era
preservado e tudo mais. E aí, além disso, a gente tem que pensar, então, como a música, ela está conectada à emoção. A música, ela tem um papel muito grande na comunidade e tudo mais, no dia a dia, a gente pode colocar assim. E a música, ela tem um caráter persuasivo, e os compositores, eles têm ciência disso. Tendo ciência disso, por exemplo, se você quer destacar uma letra na música, por exemplo, quero destacar a palavra Deus em uma música sacra. O compositor, na hora que ele for compor a música, ele vai pensar em estratégias, em harmonias, tudo isso, para que na hora que aquela letra seja dita, né, seja cantada, falada, aquilo esteja em destaque. Então, isso é ter ciência desse caráter persuasivo que a música pode ter. E um exemplo, por exemplo, é os jesuítas. Eles tinham tanta ciência desse caráter persuasivo que eles mesclavam a música indígena com a música sacra para ter uma familiaridade quando os indígenas escutassem. Então, quando eles estivessem fazendo a catequização, tivesse essa familiaridade. Um exemplo um pouco mais próximo de nós saindo do período, claro, é o compositor Tom Jobim. Em algumas músicas dele, quando ele ia escrever o que ele fala na letra, ele está fazendo na harmonia. Então, isso é entender esse caráter persuasivo, é entender como a música funciona. Tem vários estudos hoje em dia que já pesquisam, que já estudam esse caráter nas composições do período. E é muito interessante. Claro que a gente não traz todo esse estudo porque não é o nosso objetivo, mas é importante ter ciência disso. E por que é importante? Porque tendo ciência disso, a gente percebe que a música, ela não é uma linguagem passiva. A música não está ali e não toca ninguém, não chega em ninguém, não influencia, nada disso. A música tem sim um papel e a música tem sim um papel e ela está ali por algum motivo. Então, por ela, a gente pode pensar em vários contextos. Por que que ela está ali? Por que que ela... Porque um tipo de música aparece em uma festa, enquanto outro tipo de música aparece dentro da igreja, enquanto outro tipo de música é tocado dentro de casa. Enquanto isso, por que que tem mais homens e menos mulheres? Não, tudo isso a gente pode pensar pela música para pensar em outros, para ter outras interpretações, para auxiliar em certos entendimentos e interpretações do período. E é importante, então, a gente ter noção também do pioneirismo do Francisco Kirtland, que o período musical, período da música colonial, não era muito estudado. Mas com o pioneirismo do Francisco Kirtland, ele chama a atenção quando ele começa a estudar a música de Minas Gerais e vai gerar outros estudos, outros pesquisadores. Então, ele traz esse interesse para a música colonial. E a partir dele, vários outros estudos começam a surgir e expandir, então, o que se sabia sobre a música desse período. Para terminar, então, o que a gente precisa ter em mente é a divisão, então, que a gente pode fazer. Essa divisão a gente fez a partir do que o Paulo Castanha fala, e eu vou trazer de forma bem simplificada o que ele fala, mas que seria essa divisão entre erudita e espontânea. A espontânea seria essa música que é quase como se ela sempre estivesse ali, seria o que hoje em dia a gente chama de música folclórica, popular. Então, aquela música que não se pensa como aquela música profissional, aquela música que tem muitas regras, aquela música que tem que ter um local e um jeito de se tocar e de se apresentar, mas é aquela música que está sempre ali e que é como se ela sempre estivesse ali, é a música que está ali. Já a erudita é essa música mais regrada, com locais específicos, com regras específicas, seria essa música um pouco mais pensada para ser profissional. Então, seria essa música, por exemplo, óperas, a música sacra, são músicas que têm um pouco mais de regras, que está ali um pouco mais em locais específicos. Também
seria uma música um pouco mais elitizada, até porque não é todo mundo que poderia ir ver óperas, não é todo mundo que poderia ter dinheiro para compor uma obra, a música sacra e tudo mais. É claro que hoje em dia ambas as músicas têm suas dificuldades e tudo mais. Isso não quer dizer que uma música é mais fácil que a outra. Então, pensando nisso tudo, a gente já consegue entender por que que o desenvolvimento musical ele foi diferente de acordo com as regiões, porque as influências eram diferentes. Então, foi um desenvolvimento desigual, não no sentido de um ter sido melhor e um ter sido pior, mas, por exemplo, nas regiões que tivessem mais dinheiro, obviamente ia ter dinheiro, e teria mais dinheiro para contratar compositores, para comprar instrumentos melhores, para importar partituras e tudo mais. Então, tendo mais dinheiro, você conseguia ter outros tipos de instrumentos, partituras, tudo mais. Em regiões com menos dinheiro, obviamente, essas não teria tanto. Você teria que tocar e fazer com que tivesse ali, né? Tivesse à disposição. Pensando nisso, outra influência é a própria população. Regiões que a população fosse majoritariamente portuguesa, obviamente teria maior influência de ritmos, de música portuguesa. Em locais onde a população era majoritariamente escravizada, teria então maior influência africana e tudo mais. E em regiões majoritariamente indígenas, teriam ritmos indígenas. A música, então, obviamente, é a música que mais vai ter tido espaço, vai ser a música religiosa, por conta da catequização, por conta de que era a mais aceita, por conta de que era vista como aquela música profissional a ser almejada. Então, você ser um compositor, você compunha músicas sacras, tudo mais. E alguns estudos, né, e aí tem essa discussão se a música que vem de Portugal, né, e quando chega aqui, se seria uma adaptação dos tipos europeus ou se seria a própria música portuguesa. E claro que tem esse debate, mas assim, a música que chega aqui, ela vai sim sofrer influências daqui, mas não necessariamente também ela deixa completamente de ser a música portuguesa. Então, realmente é aquilo de ter influências, tanto da portuguesa na música que estava sendo feita aqui, como da música portuguesa que chega tendo influência do que tinha aqui. E aí a unidade cultural almejada, né, em aspas, era aquela unidade cultural desde que fosse cristã e portuguesa. Mas enfim, depois de dizer tudo isso, qual era a música tocada? Nós tínhamos música indígena, nós tínhamos música africana, nós tínhamos músicas portuguesas, né? E aí portuguesa entre a música sacra, entre outros tipos de música. É, vai sim ter alguns compositores que gostavam de mesclar, então o padre Maurício Nunes de Garcia, em algumas composições você consegue ver ritmos indígenas mesclados com a música sacra. Mas não era assim, não era todo mundo, nem era muito amplo aqui, era bastante diversificado, até porque tinha muita gente aqui. Então, a música que era tocada aqui era a música que tinha aqui. Nossa, não. Então, a música tocada aqui era a música que permeava esses diferentes ritmos, esses diferentes instrumentos. Então, tinha a maraca, que era música indígena, tinha o atabalhe, que era um tambor. Então, a gente tinha bastante percussão. Ao mesmo tempo, quando os jesuítas são expulsos, eles acabam deixando os instrumentos aqui, então, rabecas, clarinetes, até um cravo. Tinha, a partir mais do século XIX, que vai ser mais comum, mas tinha piano, é, muito, tinha muito canto, tinha viola. Viola era um instrumento muito famoso aqui, até por conta do preço, a facilidade de se movimentar. Então, tinha muita música acontecendo. Mas é um pouco difícil mesmo ter acesso a toda essa música que estava acontecendo. E, assim, a música, desde o século XVI, então 1500, ela já estava cercando e já estava presente. Ela só não era reconhecido o suficiente
para um estudo, né? Mas estava sendo reconhecida para ser falada. Aqui a gente trouxe uma partitura, a Modinha Nova do José Maurício, só realmente para mostrar como é uma partitura e tudo mais. Essa, na verdade, é uma partitura de Lisboa, e ela é de 1795, 1796. Essa é só a primeira página da Modinha, tinha mais páginas. A gente trouxe só para mostrar mesmo, se alguém nunca tinha visto uma partitura um pouco mais antiga. Mas, e aí voltando, né, para o que a gente estava falando antes de eu mostrar a partitura, essa música, ela já estava sendo falada, né? Então, essas outras músicas e músicos, Peru Vaz de Caminha, quando chega, ele percebe a música, mas ele não chama de música. Já o Manuel da Nóbrega, ele vai falar dos encantos dos indígenas pelas músicas das missas, né? E Manuel da Nóbrega era um jesuíta. Enquanto isso, o Jean Léry, um calvinista, né, da França Antártica, ele vai falar vai registrar os cantos tupinambás. Aí vem o Hans Staden, que era um alemão, vai escrever nas suas memórias, né, das manifestações musicais que ele viu aqui. O Gabriel Soares de Souza vai falar que as músicas dos tupinambás eram as melhores. Então, assim, muita gente era jesuíta, era calvinista, muita gente, muitos dos viajantes já falavam, já percebiam a música, mas ainda não percebiam a música como um registro, como um objeto para ser reconhecido e estudado, né? Ele só era realmente esse relato por mera curiosidade. Então, olha, gente, o que está acontecendo ali naquele território. E aí, você pode começar a ver, então, essa passagem de um relato, de um registro, que era por mera curiosidade, para, então, um registro de conhecimento, de estudo, que começa, por exemplo, quando... Não começa, né? Mas você pode perceber quando, por exemplo, o padre Maurício Nunes de Garcia começa a escrever suas composições com influências. Então, como a música, ela começa a mesclar e tudo mais. Isso é interessante, porque no primeiro momento você registra só por registrar, e depois então você passa a sofrer influência do que está acontecendo aqui. Então a música é importante, é curioso, importante e interessante você perceber essa movimentação. Então, eu já falei do registro escrito, que quem vai trazer isso vão ser os europeus, né, a passagem e a mesclagem. E então agora, né, assim, é importante pensar nessas. Eu nem falaria só outras, né? Eu falaria demais, porque as demais músicas e músicos daqui, porque não eram só compositores homens, não eram só a música portuguesa, então tinha muita coisa acontecendo aqui, e é importante é, a gente olhar e estudar e divulgar e expandir o nosso campo de estudos, né? Já o Francisco Kurdlang, antes dele, poucas pessoas estudavam a música colonial. A partir dele se expande esse campo. E aí continuar expandindo. Então, trazer as mulheres, trazer a música indígena, trazer a música africana, trazer todo esse tipo de música, né? Agora, então, eu vou deixar com a Isabel. Muito obrigada por ter ouvido. Vou deixar vocês em ótimas mãos. Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau, galera. Obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Isabel. Agora que vocês já viram um pouco com a Júlia sobre a música na América Portuguesa e com o Alexandre sobre a paulografia, eu vou falar um pouco sobre a temática que nós vamos trabalhar no projeto esse semestre. No caso, Mulheres e Música. Na última edição, no semestre passado, uma das estudantes perguntou para nós, levantou esse questionamento sobre qual seria o papel das mulheres dentro da música. E isso ficou como essa pulga atrás da orelha, já era parte das nossas conversas, e aí quando ela perguntou, nós percebemos como que eles tinham essa curiosidade, né, justamente de descobrir e de estudar quais seriam esses papéis. Então falamos, ok, vamos fazer o quê? Então, trabalhar
vamos trabalhar com mais afinco essa parte. Então, o projeto esse semestre vai focar, né, nas músicas das mulheres, e então nada mais justo também do que a gente trazer um pouquinho do que a gente está trabalhando para vocês aqui na semana universitária. Então, para a gente poder falar sobre isso em específico, eu vou trazer um pouco contextualizar um pouco sobre a historiografia das mulheres, a história da historiografia das mulheres. A partir ali no pós-guerra, quando as mulheres começam a frequentar o ambiente acadêmico, começam a ocupar essas universidades, elas passam a também fazer uma reflexão sobre o lugar dela na produção, os lugares que elas ocupam dentro da produção do conhecimento. Então, nesse ímpeto de se questionar qual era o lugar onde a mulher estava ocupando essa produção do conhecimento, as teorias feministas vão cada vez mais se ocupando desses espaços, né? Então, na década de 70, em específico, a história passa, as teorias, os movimentos sociais passam a ter um peso bem grande dentro da historiografia, principalmente a história. Então, essa reflexão sobre o papel que as mulheres estavam ocupando dentro da história começa a ser colocada dentro dos próprios trabalhos acadêmicos. E aí, então, esses sujeitos que antes eram, esses sujeitos, né, que antes estavam sendo colocados como, estavam sendo colocados de lado, ou não estavam sendo percebidos como sujeitos, assim como meros personagens secundários, passam a questionar qual seria o lugar deles dentro dessa escrita de história oficial e ocupar esses espaços. Logo, o que ainda, até hoje, a gente ainda tem, uma batalha continuada, né? Então, ainda há muito trabalho a ser feito para poder revisitar esses vários momentos, considerando mulheres como sujeitos das suas próprias histórias. Então, e uma das principais dificuldades, e que é o que a gente tem percebido também quando nós vamos estudar a questão da música, das mulheres como sujeitos dentro da música, esse apagamento que elas sofrem dentro das próprias fontes, dentro da própria documentação, né? Então, as mulheres, elas nunca são colocadas, elas são raramente colocadas como sujeitos elas raramente são colocadas como sujeitos dentro das fontes. Então, nas fontes da esfera pública, isso falando da América Portuguesa, né? Nas fontes da esfera pública, que é o que a gente já falou em outros momentos, até mesmo nesse vídeo. Então, nesses arquivos públicos, elas não são colocadas como protagonistas dos seus requerimentos ou dessas documentações, elas são colocadas como personagens secundários. É escrito por homens para homens lerem, não necessariamente para mulheres lerem. Até pelo lugar que elas estavam ocupando muito mais a esfera privada da sociedade, né? Então, elas ocupavam muito mais o lar, as casas, de um modo geral, particular, né? Então, propriamente dentro das fontes privadas também, então cartas, diários, documentações, essas documentações são mais difíceis de achar em bom estado de conservação, até porque eram coisas mais difíceis de encontrar, não era tanto colocado em arquivos e não tinha um ímpeto de conservação tão grande, né? Então, essa própria dinâmica dificulta um pouco desse estudo, né? Nesse sentido, tem um projeto da USP, no caso, que é o Grupo de Estudos em Humanidades Digitais. Eles desenvolvem o Mulheres na América Portuguesa. Esse é um mapeamento de documentação escrita por mulheres, sobre mulheres no recorte da América Portuguesa, e é uma documentação muito interessante, muito rica, e é uma plataforma onde você pode jogar vários tipos de pesquisa diferente. Então, pode ser por região, eles têm
linkado por região, até por nome de personagem, então, de pessoa, então você pode ir lá e mexer, brincar com vários modos diferentes de pesquisa. Muito interessante. E é justamente nesse intuito de disponibilizar mais documentações para que mais pesquisas sejam feitas que coloquem como protagonistas essas figuras. Vamos linkar agora mulheres, esse contexto de mulheres e música, né? A musicologia, a partir da década de 80, ela começa a também fazer esse recorte dos estudos de gênero, um pouco mais tarde do que na história, mas, enfim. E aí esses recortes começam a ser feitos também, então vão ter várias pesquisas que vão focar nesse recorte. Ainda também tem essa mesma dinâmica de um pouco mais difícil de encontrar, principalmente acho que a documentação ainda é mais restrita, é um pouco mais restrita também. Mas estão acontecendo e estão ganhando espaço também. Ok, quando a gente pensa, então, na América Portuguesa, para poder, de fato, se localizar nisso e fazer com que isso... vamos tentar localizar um pouco sobre qual era o papel e o lugar onde as mulheres estavam, né? Elas ocupavam uma esfera doméstica. Muitas delas não tinham tanto acesso ao mundo exterior, então elas estavam meio que restritas nesse papel de cuidar da casa, do lugar privado. Então, nesse contexto, a música ela vai chegar com mais frequência a partir do século XIX, com a vinda da corte para o Brasil, mas isso não significa, no entanto, que não vão existir mulheres na música antes disso, né? Então, a partir desse século XIX também, a ideia de educação feminina começa a ser mais colocada em pauta, então as artes, de um modo geral, vão ganhar um espaço imponente nessa ideia de educação, principalmente dentro das elites, né? Então, o bordado, a pintura, o canto, o piano mesmo, o piano vai ser um instrumento muito, muito difundido. Até por ser um instrumento maior, ele era normalmente colocado dentro de uma sala, de um ambiente fechado. Então, mulheres vão começar a ter esse espaço, ganhar esse espaço. Elas normalmente eram musicistas, não necessariamente elas eram compositoras. O que isso significa? Elas tocavam, era interessante que elas tocassem algum instrumento, que elas soubessem práticas musicais, mas não necessariamente que elas que elas compusessem obras próprias, obras delas. Por que esse ímpeto, né? Porque para poder construir uma boa obra musical, você teria que usar da racionalidade. Mulheres como seres emocionais não poderiam construir uma boa obra musical. E isso ainda era difundido, o que não significa dizer, no entanto, que não houveram mulheres compositoras, muito pelo contrário. Eu posso citar como exemplo o nome de duas delas. Uma é a Francisca Pinheiro de Aguiar, cuja uma das obras, que é A Flor da Esperança, que é uma valsa para piano, composta em 1853, foi publicada e ainda tem um exemplar dentro da Biblioteca Nacional. E outra que eu posso citar também como exemplo é a Maria Guilhermina de Noronha Castro, que tem uma polca, e essa polca também se encontra registrada dentro da Biblioteca Nacional. Então, com essas duas mulheres, a gente pode perceber que, apesar de não ser o lugar que era visto para elas, ainda é um lugar que elas ocupavam, que elas estavam ali fazendo de tudo o possível para poder estar ali, né? E ainda pensando nisso, a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica de salões e teatros. Salões eram o que eram, então, essa dinâmica de salão e teatro, onde o papel da mulher se encaixava nisso, né? Da mulher musicista se encaixava nisso. Os salões eram lugares privados, eram normalmente festas de socialização, onde aconteciam também trocas políticas, então
eram espaços muito importantes e que normalmente eram protagonizados por mulheres musicistas por se tratarem de um lugar mais fechado, mais privado. Era uma festa, então normalmente acontecia na própria casa, para um número menor de pessoas do que, por exemplo, o teatro. O teatro, no entanto, é esse lugar mais público, é um lugar onde normalmente músicos profissionais se apresentam e então nessa dinâmica a gente pode perceber que as mulheres eram bem vistas como músicas, mas como musicistas, mas não levadas profissionalmente para essa área. Então elas não poderiam assumir, mulheres que assumiam isso como o seu ganha-pão, como sua atividade de vida, não eram muito bem vistas nessa época. O que não significa também que não existiam essas mulheres, né? Mas falando agora, eu trouxe uma documentação. Essa documentação é de 1723, é uma representação de solicitação da abadesa do convento de Santa Clara de Desterro. Ela está solicitando uma licença para recolhida de moças de duas moças, para ser mais específica, que tinham proficiência na área de arte, da música e no caso do canto e de instrumentos, justamente para poder trazer um pouco dessa música dentro do próprio convento. Provavelmente elas iam executar algum tipo de apresentação para as moças que ficavam reclusas. Então, justamente nesse ímpeto que a gente já viu discutindo, já vínhamos discutindo da percepção da Igreja Católica com a música, a proximidade que as duas vão Agora caminhar. Eu vou passar a palavra para a Júlia. A Júlia vai falar um pouco sobre a Joaquina Lapinha, que é o objeto de estudo dela, e ela vai explicar para vocês. Obrigada. Júlia, com você. Obrigada, Isabel. Então, gente, estou de volta para falar um pouquinho da Joaquina Lapinha. Ainda está bem no comecinho, talvez pesquisas, tudo der certo. Então, a Joaquina Lapinha, né, ela surgiu muito por conta da pergunta que a aluna fez no projeto do ano passado, como também, quando a gente foi preparar a Semana Universitária de 2020, a gente se deparou com o texto do Paulo Castanha e no primeiro parágrafo do texto, né, ele falava sobre a primeira ocasião em que um brasileiro foi à Europa para uma turnê de apresentações, né, ocorreu entre 1794 e 1795, nas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa, em Portugal, para a execução de recitais com áreas de óperas. E aí, um pouco mais para o final do parágrafo, ele traz que tinha sido uma mulher negra e que pouco se sabia sobre ela, né? Essa mulher negra era a Joaquina Lapinha, pouco se sabia sobre ela, e aí isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque se sabia muito sobre o compositor, se sabia muito sobre a obra, se sabia muito sobre o teatro, sabia muito sobre tudo que envolveu, menos sobre ela. E quando você vai ler as notícias que aparecem na Gazeta de Lisboa, a Gazeta de Lisboa era como se fosse o jornal, né? E aí aparece os avisos, nos avisos aparece a notícia de que ela irá se apresentar, e nesses avisos falam sobre como todo mundo ficava admirado com a sua voz e como todo mundo ficava admirado. E aí, como é que você fica admirado com uma coisa e nem o próprio nome dela se tem certeza, né? O nome dela às vezes aparece como Joaquina Maria da Conceição Lapinha, Joaquina Lapinha, Joaquina Maria da Conceição, Joaquina Maria da Conceição Lapa, e o nome não se sabe, não se tem data de nascimento, não se sabe a data da morte, e isso não acontece com tanta frequência com, por exemplo, compositores homens, cantores homens. Então você vê já aqui, já começa essa diferença entre os relatos das mulheres e os relatos de homens, né? Os registros que você consegue ter registrado sobre. E aí, então, aqui embaixo, né, a gente traz um desses avisos sobre, que foi de 1795 esse, que vai falar, então, que no dia 24 do mês,
Ela vai se apresentar no Teatro de São Carlos. É, Joaquina Maria, que era natural do Brasil, onde se fizeram famosos seus talentos músicos. Ou seja, ela já era famosa aqui, né, na colônia, e está indo para lá se apresentar. Mas então, até o momento que sabemos que ela era do Rio de Janeiro, que ela era uma cantora de ópera, e aqui tem uma coisa legal de se pensar que um pouquinho antes, né, Dona Maria I, havia proibido mulheres de se apresentarem. Então, só homens podiam se apresentar, e se tivesse um papel de mulher, o homem tinha que fazer. E aí, por conta, né, de que da saúde de Dona Maria I, quem entra, né, é Dom João VI como príncipe regente. Então, Dona Maria I está no poder e Dom João VI entra como regente, né, príncipe regente. E ele retira essa proibição das mulheres. Então, só por isso que a Joaquina Lapinha pôde se apresentar. Então, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, ela nunca nem teria se apresentado. Aqui a gente pode pensar bastante sobre o papel das mulheres, né? O papel da mulher não era aquele de maior prestígio. Um pouquinho antes e talvez ela nem tivesse conseguido se apresentar. Então, assim, ela não era tão, as mulheres não eram tão bem-vindas nos teatros, nos salões e tudo mais. E aí, Joaquina Lapinha recebe obras do padre José Maurício Nunes de Garcia e de vários outros compositores. Elas se apresentam entre 1794 e 1796. Aqui, de vez em quando, tem uma certa dúvida, mas foi entre esse intervalo, 94 e 96. E ela se apresenta em Lisboa, Coimbra e Porto. E em 1808, ela já está aqui, né? Ela já retornou à colônia. Aqui, no caso, a colônia. Em 1808 também é quando a família real vem para a colônia. Então, aqui a gente pode pensar que o sucesso que ela fez em Lisboa acabou abrindo muito espaço para ela aqui. Então, ela consegue se apresentar nos melhores teatros e tudo mais do Rio de Janeiro. E aí, em 1811, é a última vez que se teve notícia dela, que é quando ela apresenta a verdade em A Verdade Triunfante, não se sabe quem foi o autor, no Real Teatro da Corte do Rio de Janeiro. Opa, tem um pequeno erro de grafia ali, desculpa, gente. Que ela se apresenta, então, nesse Real Teatro, e depois disso não se sabe se ela morreu, se ela só parou de se apresentar, se ela se mudou, não se tem notícias. Por enquanto é isso, assim, não são muitas coisas, mas ela se torna um objeto importante e legal de se pensar. Então, esse papel das mulheres, de a mulher deveria aprender a arte da música, deveria tocar um piano ou cantar, mas não deveria pensar nisso como uma profissão, o que já era diferente para os homens, né? Ser compositor sacro, então, era era uma coisa prestigiada, né? Mas para as mulheres, não. Então, é um bom objeto, né? Um bom objeto para pensar mesmo o papel das mulheres na música colonial e tudo mais. Espero que dê certo a pesquisa e tudo mais. E agora, então, eu deixo com a Isabel de novo para ela falar um pouquinho da atividade paleográfica. Muito obrigada, gente, e espero que tenham gostado. Tchau. Muito obrigada, Júlia, pela exposição. Toda vez que eu te ouço falar sobre isso, eu fico muito animada com a sua fala. Sempre aprendo muito. Agora chegou a hora da tão esperada atividade paleográfica. Assim como ano passado e como a outra atividade da oficina, da semana universitária, para contar a presença e vocês terem um pouco da proximidade com a paleografia. A gente propõe essa atividade paleográfica. O documento que nós escolhemos em específico tem a ver com um pouco com a Joaquina Lapina. Vai ser a solicitação do passaporte dela
para a viagem que ela faz a Portugal para cantar. Então, vamos deixar aqui embaixo na descrição, a pasta contendo esse documento com uma resolução boa para que você possa dar zoom, para que você possa olhar com carinho as palavras. Vamos deixar também uma colinha e o formulário para que você anexe e envie para contar a sua presença durante a semana universitária. E no mais, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Sigam a Oficina de Paleografia nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nós temos um Instagram maravilhoso, feito por equipe de comunicação, que tem um trabalho incrível, cheio de dicas, cheio de bafões históricos, cheio de coisas ótimas para você acompanhar o que a gente está desenvolvendo também. Então, eu vou deixar também linkado aqui embaixo qual é o nosso usuário. E, no mais, é isso. Muito obrigada, pessoal, por terem escutado, pela oportunidade de falar mais uma vez aqui na Semana Universitária. Espero que vocês tenham gostado. E esse é só um pouquinho do que a gente está pensando em trabalhar com os alunos esse semestre. E é isso. Aqui é a nossa referência bibliográfica, então, que a gente usou para as duas apresentações. Obrigada. Até mais.